Ô Tito, e assim, o ano está começando, né? Embora a gente já está passando o ano, a gente foi no fim de janeiro já. Mas quais as perspectivas que você vê para 2024 em termos de BRICS, Sul Global, desdolarização, né? Ucrânia, Gaza e agora esse resultado aí do julgamento de Israel pela Comissão de Justiça Internacional, Corte Internacional de Justiça, perdão. Olha, eu acredito que o BRICS ele vai continuar nesse ritmo de crescimento. Ou seja, novos países entraram, se não me engano, eram quase 40 países, agora não tenho certeza, quase 40 países que haviam demonstrado interesse para entrar no BRICS. Esse processo de expansão vai continuar, obviamente que vão ser consultados agora os novos membros para saber o que eles acham da entrada dos novos países, mas sem dúvida alguma esse processo ele vai continuar. Ele vai continuar inclusive também por causa do processo da desdolarização, é uma tendência, isso tudo faz parte da multipolaridade, né? BRICS é um símbolo da multipolaridade, é um das colunas que a gente vê. É o fim da hegemonia norte-americana, é o fim da hegemonia, inclusive, da Europa, em certos aspectos. Você vê que o Sul Global, ele olha para o conflito na Ucrânia como um marco para o início dessa multipolaridade também. Não vou dizer início, mas é um fato que mostra que a gente já vive num mundo multipolar. E, de certo modo, né, a derrota dos interesses dos Estados Unidos e da Europa, para mim, vai ser, na minha visão, vai ser a vitória do Sul Global. Por quê? Porque nós vimos um país que foi super sancionado no mundo, onde todo mundo estava dizendo que ia falir, né, acabou vencendo todo mundo, e o que acontece é que o Ocidente já não tem aquela força que muita gente achava que ele tinha, né? Então, eu acredito que o Sul Global, ele vai... muitos países vão continuar entrando no BRICS, né? Essa é a minha visão. Sobre Gaza e Israel, olha, Farinazo, para ser sincero, eu acho que o governo israelense não sabe o que fazer. Eu acho que eles não sabem o que fazer, por quê? Porque você tem interesse de diversos países ali incluído, né? A gente tem que levar em consideração que Israel estava no processo de estabelecimento de relações diplomáticas com diversos países do mundo árabe, né? E depois disso tudo que aconteceu, dessa morte de tantos civis, isso vai sujar muito, impedir muito o processo de retomada daquele caminho que Israel estava, inclusive, de oficializar suas relações com a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita já disse que, a princípio, pode voltar a ter relações com Israel, pode estabelecer finalmente relações oficiais com Israel, mas só depois da criação de um Estado palestino, ou seja, nada muda, né? O pré-requisito é o mesmo. Os europeus, inclusive, nessa semana, teve uma reunião importante na União Europeia, onde eles estavam afirmando que se deveria impor sobre Israel a criação de um Estado palestino, e Netanyahu, a princípio, teria dito que estava aberto para discutir a criação do Estado palestino, um Estado palestino que seja eficaz, porque a declaração do Estado palestino já foi feita há tempo, né? E aí um Estado palestino sem Gaza é algo meio estranho, né? Porque Gaza é um território que todo mundo sabe que deveria estar, inclusive pelas decisões da ONU, dentro do Estado palestino. Agora, como que essa situação vai continuar do ponto de vista militar e tudo mais do Hamas? Eu não acredito que o Hamas ele vai ser derrotado. Por quê? Porque mesmo que ele perca muitos combatentes, o que acontece é que a ideologia do Hamas ela vai permanecer. São muitos palestinos que perderam pais, mães, filhos, que perderam seus pertences, suas propriedades. E o que acontece? Há um sentimento de revolta entre essa população. E a política israelense, a forma como eles reagiram, destruindo praticamente tudo que vinha no seu caminho em Gaza, obviamente que vai gerar esse desejo de revanche, né? Se o Hamas, por algum motivo, deixar de existir o seu nome na praça, vão surgir outras organizações. Por exemplo, o Setembro Negro foi uma organização que lutou contra Israel nos anos 70, mas hoje ninguém fala mais do Setembro Negro, mas surgiram outras organizações. Então, se Israel destrói um inimigo seu, mas ele não acaba com a causa dos seus inimigos. E a mesma questão é em Gaza. Cedo ou tarde, os israelenses vão ter que se adaptar à ideia de que eles vão
ter que reconstruir aquilo dali, ou permitir pelo menos a reconstrução. Os palestinos não vão sair dali. Não acredito que o Egito vai abrir as portas de jeito nenhum, porque isso é um problema muito sério para o Egito, de segurança nacional, inclusive, né? O mundo árabe não vai aprovar, não só o Egito, mas o mundo árabe como um todo, né? Isso seria a oficialização do fim do Estado palestino, a meu ver, porque todo mundo sabe que a Cisjordânia não é algo que é muito efetivo de representatividade para o povo palestino. Então, a pressão internacional, sem dúvida, vai voltar contra Israel. Né? Todas as guerras que Israel teve, no fim das contas, por pressão, ele teve que ceder. Todas as guerras. Na década de 67, quando eles estavam indo já a caminho de Damasco, eles tiveram que ceder, abandonar os planos por causa da pressão dos Estados Unidos. Em 73, muita gente fala que foi uma grande vitória de Israel, mas, na verdade, 73 levou uma pressão interna dentro da sociedade israelense que fez com que os israelenses tivessem que, mais tarde, assinar os acordos de Camp David, né? Junto com o Egito, devolvendo, inclusive, o território da Península do Sinai para os egípcios, né? Então, o que acontece? Os israelenses perceberam que as suas forças armadas não eram invencíveis na Guerra de 73. Então, nessa situação, eu acredito que vai se repetir o cenário. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Né? Muita gente acha, e próprios Estados Unidos acham, e são notícias da imprensa norte-americana, que Netanyahu está fazendo de tudo para poder, tentando prolongar essa guerra, para poder não acabar atrás das grades, né, pelos processos de corrupção que já tinha contra ele, depois do escândalo dele querer ter um maior controle sobre a justiça do país, né, o Supremo Tribunal não ia ser ao mesmo nível do Poder Executivo. Né? Depois você tem essa questão dos reféns sendo mortos, inclusive por erros do exército israelense. Isso tudo, uma hora, ou cedo ou tarde, vai florescer. Vai vir à tona. E o que acontece é que, enquanto ele é primeiro-ministro, ele talvez se livra disso, mas no dia que ele deixar de ser primeiro-ministro, o negócio vai ficar muito mais pesado para ele. Então, eu acredito que os israelenses não sabem o que vão fazer em Gaza, né? Não sei se eles vão ter poder para colocar a autoridade palestina lá dentro. Eu não acredito que eles vão conseguir fazer isso. Os combates de rua a rua, que o Hamas mostram que eles ainda têm fogo, né, para poder fazer frente aos israelenses. Né? Os vídeos que eles mostram, inclusive, ficam evidentes as táticas que eles têm contra todo o aparato militar israelense, que sempre foi considerado os mais desenvolvidos do mundo, quase que invencível, tanque Merkavah e tudo mais. E a gente vê que os tanques estão saindo de lá danificados, não vou dizer 100% destruídos, mas danificados, soldados morrendo para lá e para cá. Uma hora a sociedade israelense não vai aguentar mais isso, né? Talvez a gente vai voltar com os protestos em massa que a gente tinha no ano passado contra Netanyahu, seja em Tel Aviv, seja em Jerusalém. Então, eu acho que é muito provável que o Hamas volte ao poder. Das cinzas ele vai talvez se ressurgir. Entendeu? Muito obrigado, Tito. Sobre o CIJ, eu não acredito que isso vai levar a alguma coisa. Eu não acredito que Israel vai obedecer a alguma coisa disso.